queria muito agradecer aqui a presença do professor, advogado, investidor, amigo, intelectual, mas também prático, que é o Pablo Luiz Barros Peres. O Pablo Luiz Barros Peres é um grande amigo, conheço de longa data, conversamos muito sobre mercado, sobre investimentos, estratégias e pensamos em fazer um debate sobre essa variável jurídica, que é uma variável muito importante nos negócios. Nós que somos da área jurídica e conhecemos um pouco esse vocabulário, vemos que muitas vezes o pessoal do mercado muitas vezes não tem essa compreensão de alguns detalhes e é muito focado o debate no mercado de capitais sobre retorno de investimentos, sobre algumas expressões do mercado financeiro, o ROI, EBITDA, etc., mas algumas variáveis ficam a descoberto, como a questão da RJ, da recuperação judicial, das privatizações, da regulação, da tributação. Isso muitas vezes impacta tremendamente os investimentos. Então resolvemos criar essa série de debates assim muito informal, muito tranquila sobre esse tema. A nossa ideia, minha e do Pablo Luiz Barros Peres, e do Pablo, né, é não realizar nenhuma forma de recomendação de venda, de compra, nenhuma análise técnica mais profunda que seria objetivo de alguém do mercado mesmo, mas tentar compreender um pouco as nossas próprias ideias, nossos próprios investimentos, nossos estudos, trocar ideias entre nós, uma comunidade de pessoas que estão pensando sobre essas questões, muitas vezes nem investem nas ações, mas têm interesse em conhecer. Então, esse amor ao conhecimento que vem da docência do Pablo, da minha docência, é um pouco também que anima esse debate. Então, esse disclaimer é importante, não há nenhuma recomendação de compra ou não recomendação ou crítica à ação empresarial, mas uma análise fria do ponto de vista jurídico sobre o que está ocorrendo. Então, Pablo, é muito legal ter esse espaço. Eu acho que não existe esse espaço ainda na internet. Eu não vi ninguém que analise o mercado financeiro, o mercado de capitais, de bolsa, com essa verificação, ou seja, olhando a variável que não é a variável endividamento, lucratividade, mas é a variável jurídica. Como o jurídico impacta os investimentos? Eu vi um caso que era em relação a um julgamento supremo em uma ação que impactou tremendamente a cotação de uma ação. Então, isso faz com que a gente tenha que perceber que o investimento no Brasil ele é um pouquinho diferente do modelo de investimento nos Estados Unidos, porque em lugares que são estáveis, tipo Suíça, Canadá, em que o sistema jurídico é seguro, é tranquilo, bem regulado, a variável jurídica talvez não tenha um peso que chamasse a atenção de grandes estrategistas do mercado financeiro que criaram as bases dos estudos sobre finanças e investimentos, né, no mercado de ações. No Brasil, não. Como o nosso mercado é extremamente complexo, regulado, mas disfuncional, e como há uma tremenda insegurança jurídica, a variável jurídica ela impacta diretamente os investimentos, a lucratividade das ações, a cotação. Então, era mais ou menos essa ideia que nós tínhamos aqui nessa conversa. Então, Pablo, aí fica bem à vontade. Também queria fazer a tua apresentação inicial, mas fica à vontade também para um discurso aí, uma conversa preliminar. Bom, Paulo, inicialmente, muito obrigado pelo convite. Fico extremamente agradecido. Para mim, é muito mais do que é um grande prazer conversar contigo sobre o assunto que para mim é tão caro, que eu gosto muito, sou um apaixonado, entusiasta por essa temática, né? Onde tem aquela interconexão entre o universo jurídico, acadêmico e o mercado de capitais. Endosso plenamente as tuas palavras quanto à não recomendação de compra, ou análise técnica dos papéis das empresas que eventualmente a gente possa mencionar. É uma análise acadêmica, tá? Um assunto gostoso de falar, um assunto que, repito, é muito caro para mim, né? Numa manhã fria aqui da Serra Gaúcha, vem um assunto que, né, esquenta um debate que é necessário, um debate que ele tem que existir, que realmente essa variável jurídica no Brasil ela existe, ela impacta e tem que ser conversado, né? O que eu vejo, assim, depois a gente pode falar mais profundamente sobre isso, mas o que eu vejo agora é que para o investidor, né, para o profissional do mercado financeiro, falar de temas jurídicos tem um certo ranço. Eles não quero saber disso, não me fala, é problema jurídico, deixa lá nos tribunais,
eu não quero saber desse assunto. E não existe mais espaço para isso, porque você colocou muito bem, é uma variável que tem que ser sopesada, né? E dentro dessas temáticas, dessas andanças aí, estudos acadêmicos sobre o mercado de capitais, essa intersecção, eu tenho visto e tenho percebido diversas empresas que são impactadas, tá? Como exemplo, tem dois grandes temas que eu acho que são bacanas de nós tratarmos. Um deles é a Lei 13.303, que é a que regula as estatais, né? Que tem uma série de mecanismos, de governanças, comitês, que as estatais brasileiras devem observar. É uma lei muito moderna e que muitas vezes o momento do governo atropela e bagunça o mercado das estatais. Acho que é um tema fenomenal. E é uma governança jurídica que impõe, né? E um outro tema também, que é o que eu gostaria de também desenvolver, a gente conversar sobre isso, são as empresas listadas que estão em recuperação judicial, né? Nós temos hoje, segundo informações ali da Forbes, 354 empresas listadas na Bolsa Brasileira, é nada perto da Bolsa Americana, e 22 em recuperação judicial, tá? E aí vem a primeira questão que eu gostaria de trazer para o debate, né? A gente pode desenvolver o tema. Veja bem, toda empresa listada, ela já tem uma série de desafios e um peso regulatório muito grande, que as empresas de capital fechado não têm, né? Isso é uma verdade. E aí a gente aumenta esse desafio, porque além da regulação do mercado que a empresa aberta tem, ela vai ter uma outra regulação paralela, que é que um juízo universal de uma recuperação judicial nos impõe. E isso não pode ser, o mercado não pode fechar os olhos para isso, né? E tem um case, que esse eu acho que é o case que agora que mais trouxe o temor para isso, que é a questão da negociação tributária dessa nova visão agora com a 14.112, que regulou, né, que reformou, perdão, a lei da recuperação judicial, a 11.101, e disse claramente, olha, é exigível a CND e existe um parcelamento que pode ser feito até em 120 vezes. E aí depois vai ter uma regulação própria, os órgãos fazendários que regulamentem como isso vai acontecer. Antes, Pablo, não precisava de CND? Podia comentar um pouquinho mais? Claro, o que acontece? Se nós formos entrar em toda a temática da recuperação judicial, isso aí dá um capítulo gigantesco de um livro, né? Mas o que nós tínhamos há um tempo atrás? E já existia a previsão legal da regularidade fiscal no momento da concessão da recuperação judicial, né? Nós temos o deferimento, aí passa por todo aquele par e passo da negociação, até o momento da concessão, que é quando o juiz universal diz o seguinte, ou concedo a recuperação judicial, homologa o plano e por aí vai, né? E existia já a previsibilidade da necessidade de regularidade fiscal, comprovada através de uma CND, para que houvesse a concessão. A lei de falências, na época, ela remetia à necessidade de uma lei específica, uma lei especial para propor e para que existisse essa transação tributária, essa negociação tributária, enfim. Isso não existia e os tribunais do país, então, consolidaram o STJ, a jurisprudência. Olha, em outras palavras, tá? Enquanto não tiver uma lei que regulamente esse parcelamento tributário, não há necessidade de apresentação de CND para a concessão do plano, né? Então, várias empresas listadas tiveram seu plano concedido e homologado com base neste entendimento. Sobreveio uma legislação em 2014 que determinou uma metodologia, né, em 84 parcelas, para uma transação tributária das empresas que estavam em recuperação judicial. Essa legislação foi combatida, muitos juristas criticaram, não chegou a ter essa inconstitucionalidade declarada, mas teve muito debate, e ela foi uma legislação colocada de lado, digamos assim. Então, agora sobreveio em 2020 a 14.112, que reformou substancialmente a lei da recuperação judicial 11.101 e disse o seguinte, olha, a partir de agora nós mantemos a exigência da CND e a previsão de um parcelamento de 120 vezes. Então, essa é a situação. Não vou chamar uma falha legal, não é isso, tá? Mas existia um tangenciamento à exigência da regularidade fiscal para a concessão do plano. Massivamente as empresas
que ingressam em recuperação judicial têm débitos tributários substanciais, né? E o tributo tinha sido deixado de lado. Até que então se entendeu que o tributo, como instrumento de transformação social, e toda a carga que o tributo traz também para a sociedade, que ele não pode ser deixado de lado e que ele tem que entrar na mesa de negociação de uma recuperação judicial. Bom, nesse sentido, então, agora sobreveio a necessidade de apresentar a CND. Ok, então pegamos as empresas listadas. Desafios de governança, desafios de mercado, desafios regulatórios que a CVM impõe, desafios de manutenção de uma recuperação judicial, que é um processo complexo, é um processo tortuoso, e agora essa pitada, né, que veio a, digamos assim, né, em outras palavras, atingir uma cadeia de hotéis nacional que teve o seu plano homologado, e agora então teve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que diz o seguinte: não, suspenda a homologação do plano. E a empresa é listada, está lá, está atuando, está operando. Suspendo a homologação do plano. Isso vai gerar um caos que as empresas listadas que estão em RJ têm que perceber esse tema, têm que olhar isso com muito cuidado e começar a criar uma estratégia para ver como fazer para enfrentar agora esse problema. E eu não vejo ninguém falando nada sobre isso, tá? Nada. Não vejo ninguém conversando sobre isso. E você acha que esse tipo de análise ou de compreensão, ele agrega instrumental, agrega, digamos, até uma munição maior para o investidor compreender os riscos e oportunidades que existem no mercado. Aquele que compreender um pouquinho melhor esses mecanismos de RJ vai poder analisar melhor, por exemplo, uma Oi, uma MMX, uma Otom, e parece que há um grande número de empresas listadas na Bolsa que estão em RJ. Podia comentar um pouquinho mais sobre isso? Ou seja, a importância que tem essa análise jurídica no aspecto RJ para investimentos na Bolsa Brasileira, que é uma característica bem interessante? Sem dúvida, o próprio processo de recuperação judicial, ele impõe regras duras, severas. Então, esse misto desafiador também, ele é apimentado, por exemplo, que regra, as empresas em recuperação judicial não distribuem dividendos. Então, por exemplo, vamos brincar aqui, tá? O investidor que busca um ativo para segurar, para ser remunerado em termos de dividendo, ele não pode pensar numa empresa em RJ. Ele não pode pensar na Oi, por exemplo, né? Então, a estratégia tem que ser outra. Claro que pode ser que exista um mecanismo de distribuição, a Assembleia de Credores pode prever algo nesse sentido, mas normalmente as empresas de recuperação judicial não distribuem dividendos. Então, se você está buscando uma empresa de recuperação judicial e querendo remunerar o investimento através de dividendos, tem que fazer uma análise mais crítica, uma análise mais técnica e repensar esse ponto, né? Por exemplo, você falou da Oi, que é uma empresa de telecomunicações gigantesca, uma das maiores do país, né, que se espera que ela consiga superar esse momento de crise. Por exemplo, é uma empresa que tem um poder local, tem uma estrutura, um poder de articulação, tem um projeto de lei tramitando nas casas brasileiras para que ela tenha uma forma de negociar o seu passivo fiscal não tributário, digamos assim, brincando, né? Porque pode atingi-la em cheio e inviabilizar a recuperação de uma empresa que tem ativos fantásticos. Então, eu acho que é fundamental, respondendo objetivamente, é fundamental que o investidor, ao tratar, estudar os ativos das empresas listadas, não se limite a numerologias, vamos chamar assim, e tente entender aquela empresa como um todo e todo momento que ela está vivendo, né? E aí eu chamo a atenção, novamente, das estatais, né? As estatais, sociedades de economia mista, que têm forte regulamentação e posição do governo, tá? Que às vezes atropela, vamos falar aqui abertamente, que às vezes o governo atropela regras de governança básicas, como a gente viu há pouco tempo atrás a Petrobras, onde o governo federal simplesmente desconsiderou a Lei 13.303 e interferiu duramente no Conselho, e a legislação brasileira que regulamenta as estatais, a 13.303, ela deixa muito claro que o Conselho de Administração é independente, ele tem liberdade para trabalhar. Um caso. Outro caso, então, RJ, você vai ver as empresas listadas RJ, primeiro passo não é ver o preço do ativo lá na pedra,
é analisar o contexto recuperacional da empresa, né? Que pode trazer ganhos expressivos, sem dúvida nenhuma. O pessoal tem medo, não vou comprar a empresa em RJ porque ela vai quebrar. Não, não é isso. Pode ter retorno. A Eneva, né? Algumas empresas do grupo do Ike Batista, do grupo X, se recuperaram e saíram da recuperação judicial. E tiveram ganhos muito bons, né? Excelente, Pablo. Olha, eu acho que fica demonstrada assim, a importância desse tipo de análise, dessa abordagem, a relevância, porque como você bem colocou, isso pode ser importante para a estratégia, se for uma estratégia de extração de dividendos ou uma estratégia de crescimento de valor das ações, né? Estratégia pela cotação. Pode ser também um diferencial numa estratégia de compras para vendas, swing trade, ou para manter a empresa, ou seja, nós temos que olhar no longo prazo, inclusive para olharmos setores da Bolsa, né? Tem vários setores, você mencionou que empresas que estão em RJ são empresas que compõem um número expressivo de ações na Bolsa. Então, eu acho muito interessante, eu queria dizer que é um primeiro encontro muito legal, assim, já começamos bem aí analisando esses aspectos. Eu queria já convidá-lo para um segundo encontro e nesse segundo encontro detalharmos um pouco mais quais as empresas que você acha, que tu achas, que nós poderíamos dar uma analisar um pouquinho mais profunda. Você falou na Oi, falaste na Eneva, falaste no Grupo Otto. Quais que você acha que nós poderíamos começar em uma análise de case e aplicar essa metodologia e verificarmos o que isso pode trazer de acréscimo a quem está estudando uma ação que é para compra e manutenção do ativo, ou mesmo para uma compra e aproveitamento de uma oportunidade. Então, queria muito te agradecer e voltamos aí num próximo encontro. Com o maior prazer, eu estou à disposição. É um tema que eu gosto muito, é muito caro para mim. Sou entusiasta, academicamente falando, tá? Então, sempre que necessário, conta comigo para tratar. Essas empresas que você listou, eu acho que são fenomenais, são cases bons de trabalhar, de analisar, tá? E eu também poderia, posteriormente, também sugerir algumas outras empresas para a gente fazer uma análise também jurídica, que não são empresas em RJ. Isso a gente pode deixar para encontros futuros, né? Eu acho que é um tema riquíssimo que, olha, vai ter muito bate-papo a gente pode manter, sem dúvida nenhuma, sobre esse tema. Ok, muito obrigado, um abraço, Pablo, foi excelente. Um grande prazer, um abraço e estou aqui sempre que precisar.